Fala pessoal, beleza? Agora nós vamos entrar na parte de loops, né? Então, dentro do JavaScript é suportado vários tipos de escritas aqui para loops, tá? Então, desde o for, while, do while, map, lembra que a gente viu também as questões do map? Neste caso em específico, nós vamos trabalhar e eu vou explicar estes tipos aqui, tá? Eles fazem basicamente, pessoal, a mesma coisa, tá? A maioria das pessoas elas vão usar aqui o for mesmo ou o map, tá bom? No caso o map a gente não vai abordar aqui porque a gente já falou, né? É um método de interação, né? Agora estes caras aqui, né? Tô falando do map, mas o map ele é um método de interação de um array. Agora esses caras aqui, eles são códigos nativos, assim como o if else, né? São palavras-chave da linguagem que na parte de algoritmos, né, é muito utilizado. Então, o legal é que essa parte de if, de switch, de loops, você vai aprender na linguagem de JavaScript, mas você vai utilizar em várias linguagens, senão, na verdade, em todas as linguagens, né, gente? Até para programação de games você vai precisar dessa parte. Beleza? Então, agora vamos começar assim, ó. Primeiro, lembra do if? Eu tinha um bloco de código, né? Esse bloco de código, ele é executado a partir de uma condição, né? E para me mostrar para o JavaScript que eu estou escrevendo isso, eu uso a palavra-chave if, né? Aqui é a minha condição, né? Pode ser qualquer coisa que eu colocar aqui dentro, desde que seja true, ela vai ser executada aqui. Agora, e se eu quiser executar várias vezes a mesma coisa? Então, por exemplo, tem uma lista aqui, sei lá, nomes. Vou trabalhar com aquela lista lá que nós tínhamos aqui dos meses, tá? Então tem aqui, ó, lista de meses. E agora eu quero fazer um console log, né, de todos os meses. Então como é que eu faço? Month, dessa forma aqui, né? Mas isso aqui vai funcionar, porque o JavaScript ele tem essa inteligência. Só que tá vendo que ele mostra em formato de array, né? Ó, o array ele mostra o array inteiro. Eu quero que ele mostre um item por um item. Melhor, eu quero que ele fale assim, ó. Vou usar aqui o template string, né? E vou fazer o seguinte, eu quero que fale assim, ó. O mês de agora é... E aí ele mostra cada vez um mês, né? Então, ó, eu faria dessa forma aqui, conforme eu já expliquei para vocês. Mês 0, ele vai mostrar o 0. E aí, para mim fazer o mês 1, o que eu tenho que fazer? Copiar o código, colar o código, colocar aqui um. Aí eu vou lá e mostro os dois. E para mostrar tudo, como é que eu faço? Vou ter que copiar e colar todos? Tá, mas essa aqui é uma lista de 12. Eu posso ter uma lista de milhões de usuários. Se eu precisar rodar um código para milhões de usuários, gente, como que eu faço? Então é para isso que existe os loops. Eles servem para você executar blocos de códigos várias vezes, dependendo de alguma situação, tá bom? Então, eu quero executar aqui um for, que vai ser o meu loop. E aí eu posso fazer ele dessa forma aqui, que basicamente ele está pegando um item deste array. Este array ele é um array iterável, né? Então eu posso iterar sobre os itens. E aí eu estou pegando um item deste array através dessa variável month e fazendo qualquer coisa que eu fosse fazer na programação com ele. No caso aqui eu vou dar só um exemplo, que é colocando um log, tá? Vamos rodar, vamos dar uma olhada? Agora sim, olha que coisa linda, gente. Programação é bom demais. Ele rodou aqui todos os nossos meses. Se eu tivesse que executar um código para uma lista de usuários, por exemplo, quero mandar um e-mail para todos os usuários da minha base de dados. Eu ia carregar os meus usuários na base de dados aqui numa variável, colocar isso dentro de um for e enviar e-mail para todos os usuários, gente. Muito simples. Uma linha de código aqui, ó, eu já iria enviar todas as informações e já ia passar por cada usuário enviando as suas informações. Muito bacana, né, pessoal? Então, para isso que serve o for.
E aqui, ó, o for, ele tem o seu jeito tradicional, tá? Que seria assim, ó, for. E aí você define uma variável aqui. Ó, ele já até completou para mim, ó. Vou até mostrar dessas duas formas aqui, ó. O resultado final é o mesmo, tá, pessoal? O for off, ele serve para você acessar aqui variáveis do tipo array, tá? Então você pode fazer dessa forma aqui, ó, onde months seria o meu array e aonde month seria o item que eu estou visualizando ali do meu array, tá? Agora, eu posso fazer desse método tradicional que a gente fala. Então, eu defino uma variável como 0, e aí eu falo, aí ele tem três, como eu posso dizer assim, ó, dentro do parênteses, ele espera receber três expressões, tá? Então, primeiro, a declaração de uma variável inicial, tá? Então, no caso, eu quero que comece a partir do item 0. Aí aqui é uma condição de parada, ou seja, eu vou parar quando o item que começar 0 for menor do que o tamanho do meu array, ou seja, desculpa pessoal, aqui é um critério de continuação, tá? E a partir do critério, a partir que essa questão aqui ela seja false, a minha interação, né, o meu loop, ele para, tá? Então, ó, eu defino uma variável como 0. Enquanto essa variável ela for menor que o tamanho do meu array, eu posso continuar. Então, enquanto essa expressão aqui for true e é menor do que months.length, é true, porque ele começou como 0 e o meu array ele tem 12 itens, tá bom? O que eu faço? E aí, beleza, ok, vocês entenderam essa parte. Agora, a terceira, o item é quando eu rodar meu código, quando eu executar meu bloco de código, o que eu devo fazer depois que eu executo meu bloco de código? Então aqui ele está usando aquele increment, né, na variável i, onde i não vai mais valer 0, mas vai valer 1. E aí o meu bloco de código ele é executado novamente. E aí depois que ele é executado, o meu i vai valer 2, até que essa condição aqui ela se torne false. E aí o meu código ele segue adiante, ele passa esse for aqui e vai dando continuidade aqui nas linhas de códigos que estão abaixo, tá bom, pessoal? Então, olha que bacana, né? Esse off, ele deixa muito mais bacana de se ver, né? Olha que legal aqui, ó. Olha esse... Cara, até pra mim que já trabalha há anos, eu vejo esse monte de coisa aqui, eu falo, caramba, não tá legal, né? Agora, olha isso aqui. Isso daqui não. Isso aqui já é automatizado, não preciso falar, não preciso criar uma variável, não preciso incrementar, né? Mas tem essas duas formas aí, tá, pessoal? E nós temos aqui também, ó, vou até dar o console logo só para vocês verem. A diferença é que, como não tem o month aqui, nesse for de cima, então eu vou acessar pelo método tradicional mesmo, months. E aí eu passo aqui, ó, o i, porque o i ele vai começar como 0 e ele vai ir incrementando. Então, 0, 1, 2, 3, e aí é como se eu tivesse automatizado essa parte, tá? Rodo, ó, ele mostra duas vezes aqui, né? Ele repete, ó, de janeiro a dezembro, de janeiro a dezembro de novo, porque são dois logs aqui, ou seja, tem os mesmos resultados, beleza? Uou! Agora, pessoal, 8 minutos, caramba, ficou bastante grande essa aula, né? Mas vamos lá. While, ele vai fazer a mesma coisa, tá? Então, ó, while, ou seja, enquanto essa condição aqui for true, execute meu bloco de código. Então, eu quero que você execute isso aqui, ó, enquanto se eu fizer assim, ó, enquanto true, ele vai executar isso aqui tantas vezes, pessoal. Primeiro que ele vai dar erro, porque i não está definido aqui dentro. Então, eu posso definir uma variável aqui fora, ó, i é igual a 0. E aí, se eu deixar dessa forma aqui, pessoal, ele vai ficar mostrando janeiro, né? Aí vai ficar janeiro, janeiro, janeiro. Só que essa condição aqui, ela tem que ser falsa para ele parar, entendeu? Como essa condição aqui nunca vai ser falsa, ele nunca vai parar, tá? Então eu tenho que criar alguma coisa aqui que mude. Geralmente é assim, ó. Por exemplo, eu quero que tentativas comece da tentativa número 1
Então, enquanto tentativas for diferente, for menor que 3, por exemplo, eu vou lá e vou mostrar aqui as minhas tentativas. Então, por exemplo, estou tentando a primeira vez. Tá? E depois que eu tentar, eu vou pegar minhas tentativas e vou adicionar um valor a ela, tá? Beleza? Deixa eu apagar esses códigos aqui. Rodo. E ó, ele tentou a primeira vez e a segunda vez. Quando chegou na terceira vez, ele parou, tá bom? Então esse é um exemplo de código assim, quando você quer tentar acessar uma API, aí você vai lá, acessa a API está fora. Aí você vai lá e tenta 3 vezes. 3 vezes não deu certo, você mandou uma mensagem para o usuário, tente novamente mais tarde, tá bom? Agora nós temos o do while e o for in, tá pessoal? O for in eu vou deixar para uma próxima aula, tá? Pra gente falar sobre ele. O do while, ele é bem parecido, tá? Então, ó, do, faça, while, enquanto, tá? Que a gente faz dessa forma aqui. O que eu quero fazer? Eu quero fazer a mesma coisa que isso aqui, ó. Só que eu vou usar o mesmo código, ó. Só muda a ordem, tá? Então, ao invés do while daquela forma, eu escrevo dessa forma aqui. E o resultado é o mesmo, tá, pessoal? Então é isso, pessoal. Na próxima aula a gente fala sobre o for in, tá bom? Um abraço e até a próxima.